Estudo de número 92 no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21, versos 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13. Vamos ler juntos? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, daqui para o final do capítulo 23, até o final do capítulo 23, nós veremos aqui várias ações de Jesus e vários ensinamentos dele que ele deu no templo ou nas cercanias do templo, ali, né, no entorno do templo. Né? Nós vamos ver que ele saiu, voltou. Então, nós vamos ver, então, até o capítulo 23, final do capítulo 23, nós veremos então vários ensinamentos e ações de Jesus aí no entorno do templo. Né? As diferenças nas narrativas entre Mateus, Marcos e Lucas são pouco relevantes. Né? Marcos e Mateus, eles dão um quadro mais detalhado. Lucas chega a ser ainda mais sucinto que os dois. Né? Mateus e Marcos dão um quadro mais detalhado, com algumas informações a mais. Né? Mas vamos lá então. A purificação do templo. Vamos ver aí esses dois versículos. Né? Uma ou duas purificações do templo. Se você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22, você vai ver que Jesus, logo no começo do seu ministério, ele efetuou uma purificação no templo, nesse mesmo templo. E lá temos alguns detalhes que não temos aqui. Né? Mas e aí? São duas purificações, Jesus purificou o templo duas vezes. Ele expulsou os vendilhões do templo duas vezes, ou foi uma vez só que João, ao invés de seguir a mesma cronologia que os outros três evangelistas, João colocou antes, colocou num outro momento. Né? Muitos estudiosos, muitos comentaristas da Bíblia entendem que não são duas, mas apenas uma purificação. Né? E que João simplesmente relatou o fato uma ordem diferente. Ele não busca uma ordem cronológica, lembrando que mais da metade do livro de João, do Evangelho de João, descreve a última semana de vida de Jesus. Só que a purificação que ele narra lá no capítulo 2, está bem no começo do ministério de Jesus. É certo que João está mais preocupado em registrar os ensinamentos de Jesus e não apenas os fatos numa ordem cronológica, como fez Lucas, por exemplo. Né? Mas, apesar de parecer ser a mesma purificação, apenas uma purificação, eu concordo aqui, por exemplo, com William Hendrickson, com Matthew Henry, com Wiersbe, com Carson, que são duas ocasiões diferentes. A primeira purificação no templo, que é relatada por João, acontece no início do ministério de Jesus. E agora, na última semana da vida do Senhor Jesus aqui na terra, ele repete esse ato. Ele novamente promove a purificação do templo. Né? Dá a impressão que a cena é a mesma, mas se o senhor observar ali os detalhes, o senhor vai ver que os detalhes mostram que são duas situações diferentes. Por exemplo, na de João fala que ele passou a mão num azorrague, né, num chicote. E além de virar as mesas, expulsar eles do templo ali, ele passou a mão no chicote e desceu o rei no povo. Interessante, né? Mas Jesus não é amor? Jesus não era manso? A gente vê como que eles deixaram, como que a atitude deles ali no templo era algo que aborrecia
e aborreceu o Senhor Jesus, né? Logicamente, Cristo não age, não reage de acordo com a ação dos homens. Ele é justo. Por isso mesmo ali, ele passou a mão no chicote e botou todo mundo para correr. Mas aqui, nessa segunda purificação, narrada por Mateus, Marcos e Lucas, ela acontece na última semana de vida de Cristo, né? E esse é um dos argumentos que é usado pelos que concordam que é um evento só. Né? Esse é um dos argumentos, era a época da Páscoa. Mas a Páscoa eles comemoravam todos os anos. Né? Comemoravam todos os anos. Jesus Cristo comemorou a Páscoa desde que nasceu, desde que ele veio ao mundo, ele comemorou. Oi? Sim. As diferenças, quando o senhor vai analisando as diferenças, né, tem um comentário bíblico do William Hendrickson. Eu não coloquei aqui porque senão ia delongar muito. Mas eu tenho aqui na minha biblioteca, se você tiver interesse, posso te emprestar o livro. Ali ele mostra as diferenças entre um texto e outro. Né, ele vai mostrando as diferenças e mostrando que são duas ocasiões diferentes uma da outra. Ok? Então, vamos ver a segunda purificação do templo. A primeira aconteceu e está registrada lá em João. Né? Então vamos falar da purificação propriamente dita aí. Era domingo, lembra que Jesus entrou em Jerusalém, né, no domingo, e tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 12. Né? A cena descrita aconteceu no que é chamado de Átrio dos Gentios. O templo de Herodes, né, aquele templo ali foi reconstruído por Herodes, que ficou conhecido como Templo de Herodes, era uma réplica ampliada do Templo de Salomão, né, do templo lá do Antigo Testamento. E o templo, o que era chamado de templo, não era só o lugar onde estava a Arca da Aliança, embora aqui, nesse templo de Herodes, a Arca da Aliança já não existia mais. Ela havia sido destruída por Nabucodonosor, né? Nos dias de Nabucodonosor. Então, ela não existia mais. Mas o templo era dividido da seguinte forma. As cercanias do templo, ao redor do templo, havia um pátio chamado Pátio dos Gentios. Ali nesse pátio, nessa área externa do templo, como se fosse aqui a nossa área aqui fora, os gentios podiam entrar. Gentio é quem não é judeu, né? Os não judeus podiam entrar e até participar de alguma forma ali, né? Entrando no templo, no recinto mesmo, você tinha dois lugares: o santo lugar, o santo lugar e o santíssimo, né? O santo dos santos, onde se ficava a Arca da Aliança, né? E era ali que o sacerdote entrava uma vez por ano, levando o sangue do animal que havia sido sacrificado lá fora, no altar. Ele trazia o sangue do animal sacrificado e derramava sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Lembrando um pouco aquelas formas de bolo que as irmãs usam, né? Uma beirada alta assim. Era uma forma, né, o propiciatório, e ali ele derramava o sangue do animal, né? Lembrando que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Eles não adoravam a arca, mas a arca tinha a função de lembrá-los de que Deus estava ali presente. Era esse o objetivo. Então, tudo era feito ali, no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Nesse santo lugar e no Santo dos Santos, os gentios não entravam de jeito nenhum. Era proibido a entrada deles. Aliás, nem os judeus podiam entrar, a não ser os sacerdotes e o sumo sacerdote, somente. Nesse mesmo uma vez por ano. Né? Então, quando Jesus entra no átrio dos gentios, ou no pátio dos gentios, como era chamado, que era uma parte externa do templo, ele vê esse triste espetáculo. Eu cito aqui as palavras de William Hendrickson, que diz assim: que triste espetáculo surge ante os seus olhos, seus ouvidos e principalmente suas narinas. Por que narinas? Né? Apesar de ser uma parte externa do templo, o mesmo estava sendo profanado pelo comércio que ali era feito. Estava mais para um mercado do que para a casa do Senhor.
Eu nunca entrei no Mercadão aqui de Jacareí. No de São José já entrei, mas eu acho que é a mesma coisa. Que cheiro tem Mercadão? Depende da área que você vai. Tem a banca do peixe, aquele cheiro de peixe. Se você vai na outra, lá tem cheiro de fumo, né? Cheiro de queijo, cheiro de carne, cheiro de pastel, né? Você tem de tudo ali. E aí, quando junta tudo isso, é um cheiro que não dá para você definir. Não é? Tem cheiro de mercado. É. Agora, Jesus, por ocasião da Páscoa, muitos judeus vinham de fora para adorar a Deus em Jerusalém. E como determinava a festa da Páscoa, eles tinham que trazer um sacrifício. Só que o sacrifício, quando nós lemos lá no livro de Levítico, o sacrifício oferecido a Deus, o animal, ao ser sacrificado ao Senhor, ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter defeito, não podia ser manco. Se fosse uma ovelha, ele tinha que ser branquinho. Se fosse um cordeiro, tinha que ser branquinho, sem nenhuma mancha. Tinha que ser bonito. Tinha que ser o melhor do rebanho. Aí pensa como que esse animal chegaria bem ali para ser sacrificado, se ele viajasse uma semana naquele deserto, naquelas estradas desérticas, quente, sol quente, seco, poeira. O animal ia chegar bem danificado, impróprio para ser sacrificado. Foi aí então que eles inventaram o seguinte sistema: nós vamos vender aqui no templo, aqui nas cercanias do templo, nós vamos vender animais. Então, de bois a pombinhos, como fala aqui no verso 12, de bois a pombinhos, eles vendiam todo tipo de animal para ser sacrificado. Por quê? Se o camarada tivesse grana, tivesse mais dinheiro, ele comprava um boi, fazia um sacrifício de um boi. Era conforme as posses dele. Se ele não tivesse condições de comprar um boi, mas um cordeiro, ele comprava um cordeiro. Se ele não tivesse condições de comprar nenhum boi, nenhum cordeiro, ele comprava uma pombinha branquinha, e então aí era sacrificada essa pombinha. Por isso que eles vendiam ali no templo, já traziam os animais já bem apropriados, né? E vendiam para as pessoas. E acontecia, até já expliquei isso para vocês, acontecia muitas vezes do mesmo animal ser revendido várias vezes. E a pessoa, imaginando que tinha sido oferecido o sacrifício, e eles revendiam aquele animal várias vezes, lucrando nas costas do povo inocente, né? Lucrando. E era uma máfia. Agora, por isso que eu falei, por isso que William Hendriksen fala, foi um espetáculo horrendo para os olhos de Jesus, que ele viu ali a casa do Pai, a casa de Deus, casa de oração, ser transformada naquele antro, naquele comércio. Mas também o ouvido, né? Ouviu animais berrando, ovelhas balindo, barulho, a pessoa gritando, esse aqui está mais barato, esse aqui, né, quem dá mais, quem dá menos, aquela coisa, né? E, em seguida, o cheiro, né? Porque imagina as fezes, o fedor que era, né, ali. O fedor dos animais, embora os sacerdotes tinham todo o cuidado de manter limpo o templo, né, tinha todo um zelo que eles tinham que ter de manter limpo, mas era muita gente. Estimava-se que em Jerusalém havia um acréscimo de quase 2 milhões de pessoas na época da Páscoa. Uma cidade, eu não sei exatamente quantos habitantes tinha Jerusalém naquela época, mas não devia passar de, vamos supor, 1 milhão. 1 milhão de habitantes, não tinha tudo isso não, mas vamos supor que tivesse 1 milhão. E viriam mais 2 milhões. Isso. Habitantes. Por mês lá. Então seria, imagina o transtorno que era na cidade, o comércio que era ali. Então era uma época deles ganharem muito dinheiro. E o sistema, a gente acha que é só no Brasil que tem essas coisas, né? Mas já tinha naquela época. Os sacerdotes,
havia uma disputa entre os sacerdotes e os fariseus. Havia uma disputa entre eles, né? Os sacerdotes, eles, comandados por Anás e Caifás, eles tomavam conta do templo e tudo que acontecia ali. Os fariseus não tinham nenhuma ingerência no templo. Os fariseus, eles ficavam nas sinagogas. E ficava a disputa entre um e outro, um grupo e outro. Depois nós vamos ver aqui no decorrer do capítulo 21 e 22, várias vezes os fariseus contestando o Senhor Jesus, outra hora são os sacerdotes, outra hora são os saduceus, outra hora são os fariseus, e eles ficavam se revezando, contestando o Senhor Jesus, disputando ali, né? Mas voltando à questão dos sacerdotes, era uma máfia, irmãos, era uma coisa nojenta, não só pela sujeira que eles faziam ali, mas pela sujeira moral que era. Por quê? Anás e Caifás eram podres de ricos, eles tinham muito dinheiro. E como que eles lucravam com a venda dos animais? Por quê? Para poder trabalhar no templo ali, eles tinham que pagar o imposto do templo, que era 1/5 do valor, eles tinham que pagar o imposto do templo. Jesus até foi questionado, nós já vimos isso, o Senhor Jesus foi até questionado se ele não ia pagar o imposto do templo, né? E aí ele fala, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, tal. Então, além desse imposto do templo, então todos os animais vendidos ali, os sacerdotes tinham lucro direto com aquilo. Era uma roubalheira sem precedente. Aí tinha os cambistas, os que trabalhavam na casa de câmbio, na troca de dinheiro. Os judeus que vinham de outras províncias, eles vinham com dinheiro diferente. Porque o dinheiro do templo, o dinheiro ali em Jerusalém, o dinheiro do templo, era um dinheiro específico. E no templo não se aceitava outro dinheiro a não ser o dinheiro do templo. Então como é que eles faziam? Era uma roubalheira. Se o judeu viesse de longe, de uma outra província, e ele viesse com um dinheiro lá, vamos supor, vou falar aqui em reais e dólar, para facilitar nosso entendimento. Ele viesse com dinheiro aqui, e com a quantia de 100 reais, mas ele ali no templo só recebia em dólar. Não recebia em dólar, só estou usando essas duas moedas porque a gente conhece essas duas, tá? Eu não sei nem direito, não sei nem exatamente o nome das moedas lá naquela época. Mas eles vinham, então com 100 reais, ele vinha com 100 reais, mas ele não podia comprar com reais, ele tinha que comprar com dólar. Hoje, quanto está valendo o dólar? O dólar de hoje? 3 e quanto? 3,80. Olha lá, 3,80. Né? Aí, eu era o sacerdote e você vinha trocar o dinheiro. Né? Eu era o cambista, eu ia trocar o dinheiro para você. Ok? Seu Edson, o senhor tem 100 reais? Ok. Então, em dólar, o senhor vai levar 38 reais, ok? Não. O senhor vai levar 10 dólares. O senhor Edson precisava oferecer o sacrifício, porque ele foi lá para isso. Então, o que eu faço com 10 dólares? Dá para o senhor comprar uma pombinha, um detalhe. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 29, Jesus fala dos pardais, que valia um asse, algumas moedinhas, alguns centavos. Essas pombinhas não valiam muito mais do que esses pardais. Vamos supor que essa pombinha valesse no máximo R$1. Aí então o senhor Edson pensar assim, então dá para comprar 10 pombinhas, né? Beleza. Aí o senhor ia comprar as pombinhas, senhor Edson, cada pombinha aqui custa 15 reais. Você já imaginou? Nem o PT fez um esquema tão malandro, chegou perto, mas né, acho que nem o PT, acho que conseguiu, né? O PT conseguiu sim. Né? Mas é uma roubalheira, era uma roubalheira. E aí Jesus entra no templo, mas Jesus não se indigna apenas com essas coisas. O que deixou Cristo indignado foi o fato deles terem transformado a casa do Pai em covil de lobos, covil de salteadores. Né? Vou voltar nisso daqui a pouco. Então,
Tudo ali fedia, fedia espiritualmente, fedia moralmente falando, fedia por causa das fezes dos animais e das aves, aquele lugar que deveria inspirar pureza, tanto espiritual quanto física, né? No livro de Levítico, nós vemos Deus dando ordens para os levitas, para os sacerdotes, como eles deveriam manter limpo o tabernáculo. Na época era tabernáculo ainda, não era templo, mas era o tabernáculo. Como eles deveriam manter limpo o tabernáculo? Porque ali no altar que ficava do lado de fora do tabernáculo, tinha um altar de bronze ali era sacrificado os animais, eram sacrificados os animais. E sangue fede, não fede mesmo? E quando um animal é morto, geralmente ele defeca de dor. Quem já viu aí boi sendo morto em matadouro, presencia isso. O matadouro ele tem um fedor de sangue com fezes, é uma coisa terrível. Então havia leis para os sacerdotes manterem limpo o lugar tinha que ser limpo. Tinha que ser limpo. Por quê? Porque apontava especialmente para a limpeza, para a pureza espiritual. Mas aquele templo ali nos dias de Jesus estava totalmente imundo pela sujeira do pecado, da ganância e outras sujeiras mais, né? Ali. Não sabemos se nessa segunda ocasião ele fez também um chicote, um azorrague. Pelo menos nenhum dos 3 evangelistas narram isso. Né? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas narram que ele fez um chicote, como lá na primeira purificação que João registrou, né? Nós não sabemos. Mas certamente a sua indignação foi tão ou mais intensa. Né? Cristo ficou tão ou mais furioso com aquela atitude deles. Por quê? Porque ele já havia feito, ele já havia ensinado, ele já havia purificado o templo uma vez. E em poucos anos eles voltaram tudo de novo. Isso faz a gente pensar que como que o ser humano tem facilidade de se emporcalhar de novo, não é mesmo, com o pecado. Por isso é que a gente tem que estar constantemente em contato com a palavra de Deus, em comunhão com os irmãos, na casa do Senhor. Porque quanto mais a gente se afasta desses que nós chamamos de meios de graça, quanto mais nós nos afastamos, mais facilidade nós temos em voltar para o pecado, em nos afundar no pecado. Né? Mas vamos lá, versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Né? A primeira parte dessa declaração de Jesus é extraída lá de Isaías 56, verso 7. Alguém lê para nós lá, por favor? Isaías 56, 7. Ali está 57b, mas pode ler o versículo inteiro. Isaías 56, 7. Quem achou, leia, por favor. Então, esse finalzinho de Isaías 56, 7, aparece a expressão, né? Minha casa será casa de oração para todos os povos. Essa expressão para todos os povos não aparece aqui na citação de Jesus, né? Mas Marcos a menciona. Né? Marcos menciona. Aqui nós vemos a igreja nascendo, né? A igreja já existia no Antigo Testamento, mas aqui nós já vemos Cristo mostrando que a igreja não era só para os judeus, a igreja também era para todos os povos, para os gentios. Né? Isso mostra a universalidade da igreja de Cristo. Né? O relacionamento de um judeu piedoso com o templo consistia em reverência e zelo. Pois ali no templo, que era um lugar de meditação na lei do Senhor, de contemplação da grandeza de Deus e de suas obras, né? Faltou um S ali, e de suas obras, inspirando assim louvor intenso e sincero.
O judeu que levava a sério a sua fé, tinha temor a Deus, ao entrar no templo, ele tinha uma atitude reverente. E a atitude reverente dele não era por causa dos tijolos, por causa da construção, mas por causa do sacrifício que era feito lá fora no altar, do animal que era imolado lá fora no altar. Quando o judeu entrava no templo para adorar o Senhor, né, lá no átrio, né, ele adorando ao Senhor, ele olhava para o animal que estava sendo sacrificado sobre o altar, aquilo enchia o coração dele de temor. Por quê? Porque quem é que deveria estar morrendo ali naquele lugar, no lugar do animal? Era ele. Era o pecador que tinha que morrer ali. Mas Deus, na sua misericórdia, proporcionou ao pecador a oportunidade dele ser perdoado, mas o pecado tinha de ser punido. Por isso Deus proporcionou que um animal fosse morto no lugar, um animal inocente morresse no lugar do pecador. Agora imagine você vendo a cena de um animal sendo degolado, o sangue dele sendo se esvaindo sobre as pedras do altar, e você sabendo que quem deveria estar morrendo ali era você e não o animal. Qual seria a sua atitude? Você entraria fazendo festa, pulando e celebrando, né, como o pessoal está dizendo aí fora, né? Vamos celebrar, vamos fazer festa para Deus, não sei o quê. Era assim que você faria? Ou você traria no seu coração um peso, uma reverência tão grande e um temor a Deus, porque você sabe que esse Deus, ao mesmo tempo que Ele é misericordioso, Ele também é justo. E é por isso que Ele exige o derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí, ao invés de você ficar fazendo firulas na presença de Deus, fazendo baderna na presença de Deus e dizendo que isso é culto, porque você está alegre, você está celebrando, feliz da vida, e eu danço como o rei Davi, e não sei o quê, essa baboseira toda que a gente ouve aí fora, né? Você se guarda na presença de Deus com temor. Era assim que devia ser o culto, é assim que deve ser o nosso culto, irmãos. Hoje eu não olho para um animal sendo sacrificado, eu olho para Cristo, que foi sacrificado na cruz por mim. E quando eu lembro que aquela cruz não era para Cristo, era para mim, eu que deveria estar naquela cruz, eu que deveria morrer pelos meus pecados, ao entrar por essas portas para adorar a Deus, eu devo trazer no meu coração um peso de reverência, zelo, alegria, sim, porque Deus foi misericordioso, porque eu merecia a morte e Ele me deu Jesus, me salvou em Cristo Jesus. Eu merecia o inferno e Ele me deu o céu. Então eu tenho que ser feliz, sim, eu tenho que exultar de alegria na presença do Senhor, mas essa exultação de alegria na presença de Deus não é baderna, não é bagunça. Eu estou sentindo vontade de rodopiar, eu vou rodopiar aqui, eu vou virar estrela no corredor da igreja, eu vou sair girando, dando cambalhota em cima dos bancos, eu vou sair abraçando todo mundo na hora do culto, porque é comunhão, né? Abraça seu irmão, dá um beijo nele aí, e diga para ele que ele é especial para Jesus, e essa palhaçada toda, essa parafernália toda. Mas tem que parar com isso, irmãos. Culto é lugar de reverência, culto a Deus é lugar de reverência. Nós temos que trazer em nosso coração esse peso de reverência na presença do Senhor. E nos alegrarmos na presença dEle, porque nós não merecíamos estar na presença dEle. E Cristo Jesus nos deu acesso à presença do Pai. E nós podemos louvar a Deus. Por isso que muita gente não entende o culto
presbiteriano reformado. Culto como nós fazemos aqui. Muita gente não entende, acha que parece uma missa, já me falaram isso. O culto da nossa igreja parece uma missa. Irmão, por quê? Porque eu sei certinho, o seu Edson começa com uma oração, depois ele faz uma leitura bíblica, depois a gente canta um hino, depois o seu Edson lê mais um texto bíblico falando sobre confissão de pecados. Depois, enquanto a gente está orando, pedindo perdão, ele chama a dona Odila para cantar, ou o quarteto, né? Depois o seu Edson chama a irmã Maiara para falar sobre missões, para orar pelos missionários. Depois a gente canta 2 cânticos, de vez em quando 3, muito de vez em quando a gente canta 3 cânticos com a igreja. Depois vem o pastor e fala 1 hora. Todo domingo é assim. Né? Você já observou isso? A pessoa fala. Já vi gente falar, parece uma missa. Eu falei assim, que pena que você pensa assim. Que pena. Porque o nosso objetivo aqui é fazer tudo com ordem e decência para Deus. E mesmo seguindo todo esse passo a passo, todo domingo, você ainda não compreendeu o que é adorar a Deus. Agora imagine se fosse bagunçado. Imagine se fosse aquela anarquia, né, com o nome de espontaneidade. Né? Tem que ser espontâneo na presença de Deus. Aí o pessoal acha que ser espontâneo é fazer bagunça. Assim, com todo esse rigor, né, essa repetição, você ainda não entendeu? Imagina se fosse bagunçado. Falei para essa pessoa, que veio dizendo que o nosso culto parece uma missa. Né? Sim, irmão. Oi? Um povo frio, sorveteriano, cresci ouvindo isso. Vocês não têm o fogo do Espírito, graças a Deus, irmãos. Porque toda vez que Deus desceu o fogo do céu, foi para juízo. Toda vez que Deus desceu o fogo do céu, foi juízo, não foi... mas o Pentecoste, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Sim, ele desceu como línguas de fogo, mas não fogo. Ele não saiu queimando ninguém, não veio fogo do céu. Como línguas de fogo, né? Parecia labareda, né? Fazia um movimento como uma labareda. É isso que o texto está dizendo. Senhor, manda o fogo. Tem uma igreja ali em São José que é Igreja Pentecostal do Fogo Eterno. É um inferno, meus irmãos, está doido? Fogo eterno é um inferno. Mas vamos deixar isso para lá, né? Vamos voltar para cá. Então entenda isso, a reverência, né? O judeu ele tinha essa reverência, né? E justamente porque ele meditava na grandeza de Deus, ele contemplava a grandeza de Deus e de suas obras ali no templo, ele louvava o Senhor de forma intensa. Era o lugar onde o pecador, que também era adorador, refletia sobre o sacrifício que acabara de presenciar lá fora, no átrio sobre o altar, e ao mesmo tempo que ficava cheio de temor por ver a ira de Deus sendo despejada sobre aquele sacrifício inocente que o substituía ali, também regozijava-se na presença misericordiosa de Deus, sabendo que este o perdoara e o tornara aceitável em sua santa presença. Não tem outra atitude a não ser uma atitude de reverente temor diante de Deus, né? Mas a reverência deu lugar à irreverência por causa da ganância. A segunda parte da declaração de Jesus, né? Vós, porém, transformais em covil de salteadores, né? A minha casa será chamada casa de oração. Interessante que Jesus não fala a casa de meu pai, ele fala a minha casa será chamada casa de oração. Ele puxa para si a autoridade e se declara como Deus que é. Porque a casa era dele. A casa era de Deus. E ele diz, a minha casa tem que ser conhecida como casa de oração, como casa de adoração a Deus, como lugar de reverência na presença do Senhor. Mas vocês a transformaram num covil de salteadores, né, num antro de bandidos, num conluio para o crime.
Vocês transformaram a minha casa nisso. Assim como nos dias de Jeremias, o profeta Jeremias, aqueles cambistas e comerciantes, essa expressão, né? Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, é retirada lá de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Né? E assim como nos dias de Jeremias, aqueles cambistas e comerciantes ali, com a anuência dos principais sacerdotes, transformavam a casa de Deus, faltou um em aí, em antro de ladrões. Faltou um em, aí coloca aí. Em antro de ladrões. E mesmo assim, continuavam realizando suas cerimônias religiosas ali. Tal atitude não pode ser classificada como hipocrisia, pois o hipócrita esconde o seu pecado particular, mas em público mostra-se um santo. Aqui eles não foram hipócritas, aqui eles não faziam questão de esconder a sua perversidade. Transformaram o templo em mercado e continuavam tranquilos em suas ações, como se fosse algo normal. O pecado aqui é o da irreverência, do desdém, da indiferença para com a santidade de Deus, a saber, sacrilégio. Eles transformaram a casa de Deus, a casa de oração, em covil de salteadores, e mesmo assim continuavam cultuando a Deus naquele lugar, do jeito deles. Olha só que ponto eles chegaram. Eles não estavam sendo hipócritas, porque o hipócrita é aquele cara que, no particular, ele faz tudo errado, mas em público ele se mostra um santo. Isso é ser hipócrita. Ele está escondendo o que ele é de fato. Aqui não. Aqui todo mundo via o pecado deles e depois viam eles lá adorando a Deus. Obviamente Deus não aceitava uma adoração dessa, não aceitava esse tipo de culto, né? Obviamente não. Mas era assim que eles agiam. Sacrilégio, irreverência na presença de Deus, né? Aplicações práticas para nós, irmãos. Aquele templo que deveria ser testemunho da glória de Deus para as nações, fora transformado num antro de ganância. E aí, citando Wiersbe, ele diz o seguinte: o que começou como um serviço de conveniência para os visitantes de outras regiões, logo se transformou num negócio lucrativo. No começo a ideia deles foi boa. No começo a ideia deles ali de, nós vamos vender aqui no templo para facilitar para vocês, né? Para facilitar para os que vêm de fora, para os que vêm de fora terem um sacrifício, terem um animal ali apropriado para sacrificar. Logo aquilo se tornou num negócio lucrativo e sujo. Já está até imaginando, você já deve estar até imaginando onde eu vou chegar com esse argumento, né? Aguenta aí. O átrio dos gentios deveria ser um lugar para acolher aqueles que não eram ainda do povo de Deus, mas tornara-se um empecilho para os mesmos. Que deveria ser o lugar onde o povo viria para adorar a Deus, acabou sendo um lugar de empecilho. Acabou sendo um empecilho para o povo. Isso nos leva a refletir sobre o uso que fazemos do templo. Não devemos idolatrá-lo, pois ele não passa de apenas um recurso para acomodarmos a igreja que se reúne para adorar a Deus. Nós não devemos ter, fala baixinho quando você estiver no templo, esse lugar aqui é sagrado, viu? Não, meus irmãos, esse lugar aqui só é sagrado, só é o que é quando nós estamos aqui adorando ao Senhor. Se você vier aqui no meio da semana, eu estando aqui, você vai encontrar apenas eu ali na salinha, no meu gabinete. E aqui um monte de banco vazio, ventilador parado, luzes desligadas. Nada demais. Nada demais. Mas é o que fazemos aqui
que torna esse lugar um lugar especial. Aqui, esse lugar não é para baderna, esse lugar não é para bagunça, esse lugar não é para nós fazermos farra e barulho, esse lugar, aliás, em lugar nenhum a gente deve fazer isso, né? Esse lugar aqui é para adorar o Senhor. Esses dias, no dia da criança, nós nos vimos num dilema, nós aqui do conselho, nos vimos no seguinte dilema. A minha esposa, responsável pelo trabalho da Tarde da Alegria, na evangelização de crianças, estava preocupada porque o dia estava armando chuva. A previsão do tempo era chuva. E não tinha como montar a cama elástica lá fora para as crianças brincarem. E aí surgiu a possibilidade de montarmos a cama elástica aqui dentro. Aí eu falei, então não tem cama elástica. E eu falo isso para os irmãos, porque no passado eu cometi esse erro. No passado, eu lembro que na igreja presbiteriana Jardim Sul, que eu pastoreava, nós fizemos um trabalho com crianças e colocamos cama elástica, onde era o púlpito, onde ficava o púlpito, nós fizemos um circuito de lazer para as crianças. A cara do seu Air, eu também faria a mesma cara hoje, né? Aí, conversando lá com os irmãos, nós não temos salão social, né? Lá não tem mesmo, só tinha o tempo. Não temos salão social, não temos um espaço adequado. E vamos montar cama elástica para as crianças lá no sol quente. Não, vamos montar aqui dentro da igreja. Afasta os bancos, monta aqui no canto ali, a gente põe a cama elástica. Ali, onde é o púlpito, um irmãozinho lá, um menino que tinha um videogame, levou o videogame, nós montamos a televisão e o lugar para videogame. Eu digo isso com tristeza, irmãos, tá? Eu digo isso com tristeza no coração. Lá no outro canto foi feita outra coisa. A criançada se esbaldou. Foi muito legal. Mas até então não tinha me dado conta. No dia seguinte, domingo, muitas daquelas crianças que eram pequenininhas entraram no templo no mesmo gás, no mesmo vapor que eles entraram no dia anterior. Porque na cabecinha deles, ali era espaço de bagunça, espaço de brincadeira, era um salão de festas. Olha o estrago que nós fizemos na cabeça daquelas crianças. E foi, tempo para a gente conseguir tirar isso depois. Depois que eu vi a besteira que eu fiz, disse, meu Deus, deu um trabalhão. Hoje eu não faço uma coisa dessa, mas jamais. Não porque o templo é sagrado, não. Porque as nossas crianças, elas precisam entender o que nós fazemos aqui. E a primeira coisa que uma pessoa precisa para adorar a Deus é ter um espírito reverente na presença dele. Eu sei que muita gente que está me ouvindo, né, que vai ouvir essa gravação depois, vai falar assim, mas esse pastor ficou louco. Não, vai falar que eu estou louco hoje, né? Olha só, estava indo tão bem. Porque nós devemos valorizar as pessoas e não as coisas. Sim, eu concordo. Uma boa regra para nós seguirmos é, primeiro Deus, depois as pessoas. Primeiro Deus, depois os princípios da palavra de Deus e depois as pessoas. E depois as coisas. Deus, os princípios da palavra de Deus, nós não devemos abrir mão deles por nada e por ninguém. Depois vem as pessoas, depois vem as coisas. Então, numa escala de valores, primeiro vem Deus, depois os princípios da palavra de Deus, depois vem as pessoas, depois vem as coisas. Agora veja o que diz os nossos princípios de liturgia da igreja presbiteriana sobre o templo. No artigo 5 e 6, diz assim, o templo é a casa de Deus, dedicada exclusivamente ao culto.
é a casa de oração para todas as gentes, segundo define o nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de estudar isso. Parágrafo único. Importa que o templo ou salão de cultos seja usado exclusivamente para esse fim, salvo casos especiais a juízo do conselho. O que seriam esses casos especiais a juízo do conselho? Uma cama elástica dentro do templo, essas coisas? Não. Casos especiais aqui é um casamento, um funeral. É isso. Nós vamos fazer sábado aqui com as crianças a tarde da alegria. Aqui dentro nós ensinamos a palavra de Deus, cantamos e louvamos a Deus com elas. Lá fora a gente brinca. Lá fora a gente brinca com elas. Aí falando sobre a construção do templo, o artigo 6 diz assim, a construção do templo deve obedecer um estilo religioso. Tem muito templo aí que parece qualquer coisa, menos igreja, né? Adaptado ao culto evangélico, ao culto bíblico, né, da palavra, em que predominem linhas austeras e singelas. Às vezes as pessoas querem fazer templos tão bonitos, aquela coisa toda. Tal. O templo tem que ser um lugar simples, porque o que é bonito não é o templo, é o que está dentro do templo, é o que se faz dentro do templo, que é a adoração a Deus. E tem muito templo que por fora é lindo, né? Mas você entra, o culto é uma bagunça. Mas o pessoal acha que isso é fervor. O culto é morto, comprometido com o pecado, sem compromisso com a glória de Deus. O que é isso? Vira espetáculo. Tem templo que parece casa de show. Enquanto a banda, né, não é nem uma equipe de liturgia, é a banda. Enquanto a banda está tocando, fumacinha, gelo seco subindo, jogo de luzes. O pastor desce. Estava vendo esse dia no Facebook, um cara, num cabo de aço, ele pregando, você viu? Lá nos Estados Unidos, ele pregando sobre a volta de Jesus, e aí ele fez lá uma parafernália lá, que ele ficou todo amarrado em cabo de aço. Aí no que ele estava falando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, aí combinou com alguém, a pessoa ligou a maquininha lá, ele saiu voando. O pessoal... Pergunta para essas pessoas o que elas lembram da mensagem. Nada, mas do pastor fazendo firula. Agora vamos tocar num ponto que ainda é bem mais sério e lembra bem esse texto aqui. Vender coisas na igreja. Fazer bazar. Vender salgadinho. Vender... Não, nós vamos, irmãos, nós vamos construir... Não, vamos fazer o seguinte. Em fevereiro agora vai ter o acampamento dos jovens e adolescentes. A gente precisa arrecadar dinheiro para pagar o acampamento deles. Ajude os nossos jovens. Aí, marca uma noite. Vamos vender salgadinho, vamos vender pizza aqui na igreja. Vamos vender sorvete aqui na igreja. Vamos lavar carro aqui na igreja. Vamos arrecadar dinheiro. Irmãos, pastores que permitem uma coisa dessa acontecer nas igrejas, além de estarem muito parecidos com esses vendilhões aqui, estão descumprindo determinação do nosso Supremo Concílio, que data de 1954. Minto, 1937. Espera aí, para não falar bobeira, meu celular ficou lá atrás. É isso mesmo, o Supremo Concílio de 1937 ou 1934, coisa assim, bem antigo já, tem uma resolução que diz sobre a arrecadação na igreja. É proibido a prática de quermesses, de bazares, você usa essa palavra, naquele tempo essa palavra de bazar. Bazares, quermesses e tudo mais. Tal. Se você quiser, depois eu mando para você essa resolução do Supremo Conselho. É antiga isso. E até onde consta, não houve nenhuma resolução posterior que derrubou essa decisão. E lá diz... Na igreja presbiteriana, arrecadamos apenas por meio de ofertas alçadas e dízimos. Pronto. Se todo mundo aqui na igreja fosse dizimista, não é, né, irmão?
Se todo mundo fosse dizimista, meus irmãos, a gente conseguiria fazer muito mais coisas. Muito mais coisas. Se todo mundo aqui na igreja fosse dizimista, esse ano, o ano de 2019, nós já começaríamos uma congregação. Mas nós não vamos conseguir começar. Não temos recursos para isso. Não por enquanto. Mas Deus é tão maravilhoso que no final do ano passado, nós fizemos o orçamento para esse ano. E pelo visto, nós não vamos arrecadar o que nós orçamos para o ano passado. Vamos arrecadar menos. Mas se você perguntar para o senhor Alair, se você ver o balancete da igreja, você vai ver que a igreja conseguiu fazer muito mais com menos arrecadado. Porque é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos sustenta. Se todos fossem dizimistas, o ofertar é quando Deus tocar no seu coração, é entre você e Deus. Mas se todos fossem dizimistas, comprometidos ali, fiéis, todo mês, meus irmãos, nós conseguiríamos fazer muito mais coisas. Mas uma coisa nós não vamos fazer. Vender coisas, salgadinho, bazar, quermesse, lavar carro, nós não vamos fazer isso não. Por quê? Aluguel. Tem uma igreja ali em São José dos Campos, não vamos citar nome para não ficar chato, que ela está vendendo espaço, tá, o que se chama de kit multimídia. Kit mídia, não é kit multimídia, kit mídia. Como a igreja é muito grande, tem um telão enorme, né, é um telão quase que de cinema enorme. Então, enquanto o pastor está pregando, ou enquanto está acontecendo ali os cânticos ali sendo projetados, no cantinho da tela aparece assim, a propaganda da Avibras, a Veibras, né? Da Veibras, empresas grandes lá de São José, elas compram o espaço para fazer propaganda. Mas, irmãos, isso não é permitido, nem em cinema. Porque você tem as pessoas ali dentro de um recinto, estão condicionadas a ver aquilo ali. É propaganda, esse tipo de propaganda é proibido por lei. Mas como que eles fazem isso? Está faltando um chicote ali, não está não? Bem, mas vamos pensar na gente aqui. Tomemos cuidado, não com o templo em si. O dia que for preciso a gente derrubar esse templo para construir um mais adequado, nós vamos fazer. E não vamos estar cometendo nenhum pecado em destruir esse templo aqui. Nós vamos estar construindo um mais adequado. Quando for preciso. Quando isso aqui estiver cheio de gente no estudo bíblico, não tiver lugar mais para... Aí não, tem que pensar num templo maior. Mas com esse tanto de lugar vago aqui, então não tem que pensar em construir templo ainda não. Mas nós precisamos entender que o que nós fazemos aqui, não é o que fazemos apenas, mas aquele a quem nós adoramos aqui dentro, é que torna tudo isso aqui importante. Primeiro, Deus. Em segundo lugar, os princípios da palavra. Em terceiro lugar, as pessoas. Em quarto lugar, as coisas. Que Deus assim nos abençoe. O zelo que mostramos para com o templo, na hora do culto, revela muito da nossa devoção e amor a Deus. O zelo que a gente tem aqui no templo, na hora do culto, a forma como nós nos comportamos, revela muito da nossa devoção
e amor a Deus.